Eu vou gravar para que os outros quiserem rever depois, eles reveem, tá bom? Hum. E vamos começar a marcar aqui, já tá valendo então. Pode começar aí a apresentar, tá com vocês. Tá, vocês estão ouvindo certinho? É um pouco baixo, William, mas tudo bem. Tá. Tentar falar um pouco mais alto. Bom, nosso grupo vai apresentar sobre as estruturas avançadas com Algebraic. O grupo é eu, o Elian, o Yaya, a Isabela e o Lucas, do grupo 7. Bom, o nosso desafio é referente ao slide 13 da aula de estruturas avançadas, onde temos que utilizar a estrutura Algebraic para resolver a expansão em séries de Taylor, função da função de seno de x. Aqui eu vou mostrar qual que é o desafio proposto. Bom, nesse desafio temos que resolver a soma da expansão em séries de Taylor da função do seno de x, e o exercício também pede para que o algoritmo deve mostrar a soma da quantidade de termos a ser definida pelo usuário do programa. E também temos que dar o erro P, que é a porcentagem do erro relativo, e por fim usar o Nargin, o erro, o airbreak, para testar a função de 0,9 com 3 e 5 termos. Agora outro aluno vai explicar o algoritmo. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Pode continuar. Beleza. Então, no function ali, para rodar o algoritmo, precisa escrever as variáveis de entrada e saída ali no prompt. Daí, desse jeito, ele vai coletar direto os argumentos para calcular o resultado que a gente quer. Ali, o n é o número de termos da expansão, o erro p percentual relativo, o sum é a soma da expansão em série de Taylor da função seno de x. O Nargin, ele serve para evitar falhas na entrada das variáveis x e n. Se não for dado o x e o n, ele vai apontar que há um erro, né? E vai desculpa aí, pessoal. E precisa desse x e n para calcular o algoritmo. Daí ali no sum, as variáveis i e j precisa colocar um valor inicial. Por isso a gente botou ali sum igual a 0 e i igual a 1 e j igual a 1. Para dar um valor inicial, pois eles vão servir como acumuladores. Aí no while, no processamento de dados, a gente utiliza o while que é feito com break e não precisa colocar nenhum teste lógico, né? E calcula-se dentro do while o fatorial. O fatorial tem que colocar um valor inicial que é igual a 1, pois servirá como acumulador. Para k igual a 1 até o j, o fatorial vai ser igual ao fatorial vezes o k. Ali no end ali, o x elevado a j que está multiplicando menos 1 elevado a 1, i mais 1, vai representar o x elevado ao expoente que está na função. Isso tudo derivado pelo fatorial que foi calculado no for. O sum vai ser igual a sum mais menos 1 elevado a i mais 1. Vai representar o sinal da equação, porque começa com x positivo. Depois, para x ao cubo dividido por 3 fatorial e variando os sinais, né? E trocando ao longo da função, o menos 1 representa isso, a troca de sinal. O i deve variar sempre de 1 em 1. Sendo assim, o i a gente botou ali igual a i mais 1. Já o j deve variar de 2 em 2. 1, 3, 5, 7.
assim por diante. Daí por isso que a gente colocou ali j igual a j mais 2. Aí o erro percentual foi usado basicamente igual o que foi utilizado ali no slide 13, com a diferença que o seno de x vai ser o valor exato e o sum vai ser o valor calculado. Assim, calculando o erro. Aí agora a Isabela continua. Agora eu vou explicar um pouco de como a gente usou o critério de parada no while break. Como o Lucas falou, na frente do while a gente não vai precisar de um teste lógico, mas no final do algoritmo a gente vai precisar de um critério de parada. E o critério de parada que a gente usou foi em função do número do n, do número de termos da expansão. Então, quando o i for, se o i for maior que o n, o critério de parada vai ser satisfeito e o looping vai ser interrompido. Então, nesse slide aqui a gente tem um exemplo de como isso funciona para n igual a 3. Ali a gente tem a equação que a gente usou da soma, então quando i igual a 1 e j igual a 1, a gente tem que a soma vai ser igual a x, ou seja, só vai ter um termo da expansão, o n igual a 1. Quando i igual a 2 e j igual a 3, a gente vai ter dois termos da expansão, e quando o i igual a 3 e o j igual a 5, a gente vai ter os três termos da expansão que a gente quer. Se o algoritmo calcular mais uma vez, ele vai encontrar que o i vai ser igual a 4, ou seja, o i vai ser maior que o n, o 4 vai ser maior que 3. Então, o critério de parada vai ser satisfeito e o looping vai ser interrompido, mostrando o resultado final da soma e do erro percentual. Agora, o Yaya Jal vai mostrar os exemplos que a gente fez no MATLAB. Yaya, a gente não consegue te ouvir. Alô? Alô? Agora, vocês estão me ouvindo? Sim, agora dá. Sim. Eu estava dizendo que depois do código que a gente fez, pegamos alguns exemplos para verificarmos se o código estava funcionando. A gente pegou 0.9 e 3. Verificamos que o código estava dando 0,778 e 34. Depois Não tá dando para ouvir, Yaya. alô? Sim, alô? Agora sim. Sim, sim. Eu estava dizendo que a gente pegou alguns valores para mostrar o exemplo, para verificar se o código estava funcionando. A gente pegou alguns valores. Pegou O Iai, eu acho que está cortando o seu microfone, deve estar algum mau contato aí. Agora a sua voz sumiu. Professor, eu posso falar a parte dele, que falta pouca coisa? Pode sim, pode, fica sem problema. Então, aqui a gente rodou o exemplo para o x igual a 9 e n igual a 3. Ele deu o resultado aqui para gente, que a soma é 0,7834 e o erro é 0,012. E a gente também fez um exemplo. Pode ir para o próximo slide. Aí. A gente também fez um exemplo para o x igual a 0,9 e n igual a 5.
Eu acho que o vídeo tá travando aí. Finalizou? Tá, sem problema. Aí foi. Professor, eu vi que você mandou mensagem aqui para rodar somente com o Run. Você quer que eu faça isso? Eu tô com o MATLAB aqui aberto. Não, pode fazer. Pode Que a fazer gente sem não problema. conseguiu, a gente não colocou nenhum vídeo disso. Não tem problema. Eu acho assim que tá legal, vocês vejam só, e vocês aí que estão assistindo, vejam lá o erro que ela conseguiu com cinco termos da expansão. Olha lá quanto que deu o erro. Põe mais um pouquinho de termo aí, só para brincar, Isabela, só para o pessoal ver que com 5 termos já resolve problemas de engenharia suficiente, né? Que coisa que você tem uma precisão de 10 a menos 6 aí, é só micrômetro, né? Daqui a pouco você está no 10 a menos 9, você já está no nanômetro, né? Então vejam como que funciona essa brincadeira de elementos numéricos para nós na engenharia. Você nunca está encontrando um valor real, mas você está encontrando um valor tão perto, tão próximo, que para todos os efeitos ele já satisfaz aí o que a gente precisa fazer. Não precisa fazer a série de expansão inteira infinita, né? Não precisa chegar lá no 1000 termos. 5 termos já está resolvendo, gente. Olha isso, que mágico, olha que interessante isso. Dá para ver minha tela, professor? Dá sim. Então, eu estou usando aqui agora 0.97. Olha lá. Estou na casa do elevado a menos 11. Isso aí já está no mundo que é do picômetro, né? Já passou o mundo subatômico lá. 10 a menos 10 já é a distância entre as ligações intermoleculares. Então, daqui a pouco você está entrando no tamanho do núcleo atômico, né? Então, para resolver um problema de engenharia, a gente precisa de uma precisão maior que 5? Não, né? A resposta é não. Então, vejam o que é o método numérico. Vocês estão tendo um vislumbre aqui, tá? Do que é o método numérico. Então, você pega lá uma função de expansão em séries de Taylor, vocês vão ver isso daí no curso de vocês. É uma coisa importantíssima, um conceito matemático importantíssimo. Por isso que eu passei isso aqui para vocês fazerem. É um conceito matemático importantíssimo, mas mostra que você não precisa chegar no infinito para resolver problemas. Né? Basta você escrever isso aí no código, deixa o processador, né, queimar a energia dele lá, elétrica, né? Deixa o processador esquentar aí, ele resolve para você. Você não precisa fazer esse cálculo manual. E tenta lá, Isabela, agora rodar aí para o pessoal ver o que acontece, né? Que quando você usa o function, só para deixar claro aí para o pessoal, né? Eles tiveram dificuldade com isso, vieram me consultar. E aí fomos ver o que estava acontecendo. Olha lá, tenta rodar expansando, igual você faz, né? Olha lá, error using expansando line 2, blá blá blá, entre com os dois valores de n termos. Isso daí é por causa do break que eles colocaram. Não, o break não, o narguim. Porque se você não coloca os dois termos já na frente do expansando, ele vai entender que está faltando coisa e não vai rodar. Então não dá para rodar direto do run. Agora você tem que chamar. Você escreveu função aqui, você é obrigado a chamar ela da forma que está na frente da função. Olha lá. O que é opcional aqui? O sum, e esse sum e o erro P, né? Que isso aqui é o que você quer mostrar quando termina o código. Então, se você não quiser mostrar nada, não tem problema. Ele vai dar uma resposta padrão. Mas expansando o x que você quer calcular e o número de termos que você vai usar, isso é necessário. Isso daí, gente, automatiza. Essa função vai ficar gravada lá no HD, o expansando.m. E se você estiver rodando um outro programa e simplesmente for lá e chamar expansando por os dois argumentos de entrada, ele já calcula e te dá um resultado. E você pode usar o resultado dentro de uma outra função. Isso é o que a gente chama de subrotina. Então, você automatizou tudo. Isso já é a criação de rotinas e subrotinas. Está entendendo como que isso é importante aqui na engenharia? Você cria um código aqui, resolve um problema para você, e aí você pega esse código, anexa ele dentro do outro, vai fazendo cascatas. Isso é muito comum a gente fazer em engenharia, tá? Cálculo numérico, vocês vão brincar com isso daí, tá? Vocês vão se deleitar aí no cálculo numérico, vocês vão ter um prato cheio para vocês fazerem esse tipo de coisa. Mas eu tenho que dar a base para vocês aqui, né? A base é aqui na linguagem. Alguém quer fazer pergunta para o grupo aí? Pessoal? Isabela, acho que tá ok, o tempo de vocês tá legal. Gostei muito do que você fez lá. Você fez uma tabelinha para mostrar a variação do I, J e K, né? Que é exatamente essa questão de acompanhar a evolução das variáveis que você põe dentro do código. Achei legal isso que vocês fizeram, gostei muito. Fica aí a dica para as outras turmas, né? Mostrem essa variação, isso é muito legal.
Aquela que você fez a manual lá, que você colocou, escreveu a lápis lá. Achei muito Não legal. foi o jeito que eu consegui para explicar, assim. Eu tava Sim, pensando sim. como é que eu vou explicar isso. Você poderia fazer ir montando tabela, né? Do jeito que eu fiz lá naquele código que eu na prova, né? Sem perguntas, ótima explicação. O pessoal tá aí, tá elogiando, tá? Então o pessoal gostou. Mais alguém, gente, querem perguntar alguma coisa? Eu vou fazer 3 perguntinhas para eles aqui, porque esse código é interessante, né? Esse código, eu não sei se vocês que estão assistindo, esse código, ele dá para vocês exatamente o que que é o while break, para que que serve um while break, e na onde que vocês vão empregar isso. Daí é função de cálculo 3, tá? Lá no cálculo 3, lá no final do cálculo 3, vocês vão brincar com esse negócio de expansão de séries inteiras. Vocês vão ver que é o bicho, né? É um negócio assim bem matemática mesmo. E aí agora vocês já sabem fazer isso daí no cálculo numérico, olha que interessante, no cálculo numérico, na programação. Né? Vocês já sabem fazer, vai chegar lá, mostra isso para a professora Lindaura, acho que é a Lindaura que vai dar isso para vocês. Mostra isso para a Lindaura lá, ela vai adorar, né? Que ela tá vendo matemática aplicada, né? Isso é matemática aplicada. Então, vocês estão resolvendo aí. E aí a função, gente, aquela variação lá, x elevado a... Começa com x elevado a 3, se não me engano, né? Depois é dividido por 3 fatorial, depois troca o sinal. Essa função pode ser outra função mais complicada, mas vocês já aprenderam como que vocês vão fatiar isso e jogar ele dentro do while break. É isso. A estrutura while break é isso. Ela serve para isso. Né? E pode voltar lá na telinha de vocês lá. Só põe na tela onde está o código de vocês. Lá. Uma pergunta que eu ia fazer, na verdade, a Isabela já respondeu sem antes eu perguntar. Eu ia perguntar para ela que se faria diferença, né? Você colocar lá aqui nessa linha aí, ó. Quer ver? Onde está lá o if maior do que n break, né? E ia perguntar para ela se faria diferença colocar maior ou igual, mas ela já acabou respondendo. Ela falou que vai calcular mais uma vez, mas quando chega aqui ele vê que é maior e aí ele não procede e interrompe o código. Era isso que eu ia perguntar. Então o maior ou igual aí não ia fazer. Se você deixasse o maior e igual, né? Aí ele ia calcular mais uma vez. Então ele ia te dar um valor à frente, né? Um pouquinho à frente, a precisão um pouquinho à frente. Mas do jeito que está aqui, ele interrompe o código ali na onde que precisa. Eu vi que vocês colocaram o ABS ali, né? Legal, para não ter... Esse ABS, gente, quem não conhece, é valores absoluto, tá? Ele faz o absoluto, é o módulo. Se der negativo, ele torna positivo. Se der positivo, continua positivo. É o módulo, ABS. E o que eu ia perguntar para vocês é que vocês colocaram o erro P, né? O erro P está aí nesse sanduichão de while, né? Tem um for ali. O for é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Não dá para fazer isso depois, né? Agora é a questão da lógica do que vem primeiro, né? Para poder montar o cálculo. Vocês vejam que é igual montar Lego, né? Se você montar a peça errada aqui, aí vai cair, vai desabar a torre, né? Então precisa da base, que é o fatorial, porque ele entra aí, né, nesse denominador aí da função, que é o sum, é um acumulador, né? E aí depois que vocês fizeram, né? Depois que vocês calcularam, que vocês atualizaram, né? Atualizaram o i e o j. E o erro P está aparecendo logo na sequência aí. Teria diferença colocar esse erro P depois do if break? Ou depois que terminar o while? Vocês acham que teria diferença? Acho que não. Vocês testaram? Vocês chegaram a fazer algum teste? Não, mas eu acredito que não, porque o critério de parada não depende desse erro. Exatamente. Então, gente, é uma questão de lógica, tá? Ele está aqui porque se você colocar o erro P aqui, ele já vai ser calculado de acordo com o looping que está correndo, né? A volta que está correndo. Então, ele tem que estar aqui nessa posição, por quê? Porque se o loop for interrompido, ele calcula o erro percentual. Né? Você não sabe aonde que vai ser interrompido o loop. Vai ser interrompido quando isso aqui for maior do que n. Aí ele interrompe. Se você colocar ele depois do break aqui, ele vai te dar um erro percentual um pouquinho melhorado, porque ele já rodou mais uma vez, né? Então, a posição que ele está aqui, ele coloca instantaneamente o valor do erro P para você. Se você mudar a posição, não vai afetar tanto o resultado, porém vai ter uma pequena diferença. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. Vocês que têm que ver aonde que é a posição das coisas.
E o que aconteceria aí, por exemplo, Isabela, se você colocasse o I e o J antes do sum, desse acumulador aí? Atualização do I e do J, né? O I e o J está aqui logo de baixo, né? Se você trocasse, vamos supor que você trocou ali, errou, colocou o I e o J antes de fazer o sum aqui. O que você acha que ia acontecer? Ele ia calcular errado, acho que o sinal ia começar no negativo. Exatamente. Ia dar tudo errado, né? Uhum. E o J também ia começar errado. Tá tudo errado. Gente, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Vocês estão entendendo como funciona? É um erro ali de posição da linha de código, pronto, já atrapalha. O teu raciocínio está certinho. Porém, você errou a posição onde colocar o I e o J, que vão ter que ser atualizados, né? Isso aqui é uma atualização, gente. O I está sendo atualizado, o J está sendo atualizado. Aí errou tudo, né? Então, vejam como é, né? Como é sensível, né? A posição, a lógica do que vem primeiro, né? Então, isso tem que estar sempre na mente de vocês quando estiver fazendo um código assim, tá? Isso aqui já seria uma coisa bem avançada aí para vocês que estão iniciando a programação. E outra coisa que eu pergunto aí, que eu vou perguntar, né? Eu vi que vocês colocaram aí, vocês separaram as variáveis que estão sendo mudadas o tempo todo. Quem que é? É o I, é o J e é o K. Eu poderia ter usado, por exemplo, aqui, no lugar de K, o I ou o J? Vocês acham que isso seria possível? O J não, né? Porque o J já está travado aqui. Mas se eu tivesse usado o I aqui, vocês acham que isso ia influenciar nesse cálculo fatorial? Acho que sim, porque o fatorial ia calcular todos os fatoriais, acho que de 1, 2, 3, 4, 5, e não ia calcular só dos números ímpares que a gente precisa. Isso é uma coisa interessante, não é tão óbvio, tá, Isabela? Não é tão óbvio, depois vocês aí coloquem se possível, vocês coloquem o programinha aí na área de chat aqui para o pessoal compartilhar, para eles poderem brincar um pouco com isso daí. Mas, na verdade, pessoal, se você colocasse no lugar do K o I, não ia fazer diferença para o fatorial. Por quê? Porque o for, ele tem um end. Então, o que acontece dentro desse for aqui se encerra aqui dentro. E aí a variável i segue como 1. Ela entra como 1 aqui, morre aqui e continua, né? Então, esse tipo de coisa é uma sutileza, que dependendo da forma como você coloca, não atrapalha. Mas, quando a gente está fazendo esses primeiros códigos, eu sempre separo, porque dá uma confusão, depois você não consegue rastrear quem que você está usando, né? Então, por isso que eu também fiz assim, eu usei K aí, eu usei I, J e K, para não para separar certinho, para não ter a superposição dessas variáveis. Mas dentro do for, o que aconteceu dentro desse for aí, esse for dentro do while, ele vai morrer aí mesmo, tá? Quando ele sai do for, ele esquece a variável que está sendo usada aqui. Como é que ele esquece? Não é que ele esquece, ela desaparece, tá? Ela fica desaparecida. E aí o fatorial é o valor acumulado, ele volta lá para você. Então é isso. O que acontece dentro do for, fica dentro do for. Morre ali. Teria que fazer o teste também, né? Porque eu já fiz esses testes antes, uma hora dá uma coisa, outra hora dá outra. Daí fica para vocês brincarem. Tentem, testem isso daí e comprovem se eu estou certo, se eu estou errado. Deixa para vocês testarem isso aí. Por quê? Fazer essa parte de ter imersão dentro do código agora pronto, né? Uma vez que vocês terminaram ele, fiquem fazendo, né? Fiquem brincando com isso daí. Veja o que acontece. Seja curioso, vá lá, troque posição, veja o resultado, né? É assim que vocês vão aprender. A melhor forma de aprender seria essa, tá? Só para dar uma dica aí. Mas é isso aí, gente. A apresentação ficou muito boa. Vocês responderam aí minhas questões todas, praticamente todas. Então, depois vocês coloquem lá a apresentação lá no grupo, né? Na chamada do grupo lá no Moodle, para eu poder devolver a nota de vocês. Eu já enviei ontem, professor. Ah, tá. Eu não olhei. Então, eu olho lá hoje. Então, sem problema. Então é isso, pessoal. Só mais uma coisa que agora não é para o grupo, né? Mas vejam que da forma que ficou, deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês aí. Tem outra forma de fazer, tá?
Tem outra forma de fazer o mesmo código. Aí já é uma pegada mais cálculo numérico, tá? Do jeito que está aí, vocês resolvem o problema. Tá? O problema está resolvido. Do jeito que ficou aí, vocês resolvem o problema. Né? O problema está resolvido, vocês já alcançaram o propósito do que foi falado. Mas tem uma outra forma de fazer. Né? Vejam aqui o meu código. E é interessante, quando tem muita coisa acontecendo, né, dentro do código, você colocar aqui recadinhos, né? Para você saber o que é cada termo. E depois que você cria isso, você volta amanhã, você esquece. Então é sempre legal você deixar aqui, eu sempre faço isso, tá? Coloco essa entrada aqui para falar o que é o que, né? Tô nomeando aqui as minhas variáveis de entrada e de saída, tá? Para eu depois não esquecer quem que elas são dentro do código. Então isso daqui é uma outra forma de fazer. Só que aqui, esse aqui está praticamente igual ao de vocês, né? Até deixou um recado aqui para mim, né? Eu mesmo deixei um recado aqui. Aqui eu estou comparando com, ao invés de utilizar... Deixa eu abrir uma outra aqui, só um minuto. Eu tenho dois aqui, o Expanseno e o Expanseno 2, que são as duas formas de fazer. O Expanseno 2 segue a linha do que eles apresentaram, tá? Ele é resolvido em função do número de termos. Se você der um número de termos mínimo aqui, você vai alcançar um resultado bem preciso, né? Então a gente viu ali que 5 já era suficiente, né, para resolver o problema. Então esse daqui está basicamente o que eles fizeram, tá? Tá lá, tá mais ou menos o que eles fizeram. Só troquei aqui os nomes, né, número de termos, tal, tá igual ao deles. Então essa é uma forma de resolver. A segunda forma de resolver, vocês concordam comigo que a gente pode colocar isso em função da diferença que der lá entre o valor exato que a gente está considerando, que nesse caso é a função nativa, né? É o sin de x, né? Você coloca aqui sin de 0,9. Esse é considerado o valor exato. Não é o valor exato, tá? Vamos só colocar aqui formato long, né? E vamos fazer de novo. Então esse seria o valor referência, né? Seria esse aqui o nosso valor referência. Se eu pegasse esse valor aqui, o valor que está sendo calculado, né? O valor calculado aí pelo programa, que no caso ali está como... Ele vai ser mostrado como sum, né? Essa somatória aí. Né? Se eu fizer esse valor menos esse valor aí que está aparecendo para vocês, né? Multiplicar pelo 100, eu vou ter o erro percentual. E se eu quiser interromper esse programa, não pelo número de termos, eu quero interromper esse programa pela diferença desses dois aqui. Entre a soma, que é o que está sendo calculado, menos um valor de referência aí, que no caso seria a função nativa. Um valor exato, né? Um valor de referência. É só usar aquela formulinha que eu fiz. Só que aí eu falo que quando isso daqui for menor do que, sei lá, 1 exponencial a menos 5, é assim que escreve, tá no MATLAB. Quando a diferença desses dois aqui, né, for menor do que 1 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,00001, né? Vamos pôr um valor mais, 10 a menos 7, 0,00000. Eu já escrevo aqui qual que é a precisão que isso tem que parar. Para engenharia tá bom aqui, né? 1 vezes 10 a menos 6 para engenharia já é matador. E aqui eu faço o quê? Divido isso daí pelo valor. Vou chamar isso exato, né? Gente, isso aqui não é uma função, estou escrevendo para vocês entenderem a ideia, tá? Isso aqui não vai rodar no MATLAB, não. Exato. E aí eu multiplico por 100, né? Então eu faço eu calculo isso daqui. Isso aqui eu estou chamando de erro percentual, né? Erro percentual, não, tem que chamar de outra coisa. Diferença de erro, sei lá, como é que eu chamei lá? Deixa eu ver como é que eu chamei. EPARA, estimativa do erro ou critério de parada. Chamei de EPARA. Vou chamar de EPARA aqui. É onde que para, né? Esse EPARA vai fazer esse cálculo aqui e vai checar se ele é menor do que 10 a menos 6. Se ele for menor do que 10 a menos 6, ele interrompe o laço. É outra maneira de fazer. Tá, mas aí eu vou ter que modificar a função? Com certeza. Olha só como é que fica a função. Primeiro, que se eu vou precisar do valor que eu quero, que é x. O valor que vocês quiserem, para cima. E o critério de parada. O critério de parada, eu que vou definir. Estou falando que é 10 a menos 6. Mas
Se o usuário não colocar nada, eu coloco aqui um valor automático, um valor padrão. Aí eu faço o narguin, né? Se for menor do que, né? Se eu tiver menos de uma, né? Ele vai falar com o valor a ser calculado, pelo menos, né? E um outro narguin com aquela funçãozinha que eu ensinei para vocês lá. Narguin, for menor do que 2, e, esse aqui é o e, né? Não, desculpa, esse aqui é o ou essa variável aqui, ó, estiver vazia, né? Is empty, né? Esse is empty aqui significa o quê? Vazio. Se ele estiver vazio, aí você completa ele com 0.0001, um valor padrão que eu deixei aqui. E aí ele interrompe o laço quando for o erro ali, a diferença daqueles dois, né? Esse erro aqui for menor do que isso aqui. Entenderam essa ideia, gente? Conseguiram pegar essa ideia? Só que aí eu vou ter que modificar, né? O fatorial continua igual, não vai mudar o fatorial. Vou ter que fazer a soma aqui também, né? Só que a soma vocês acham que mudou um pouquinho, né? Porque agora eu tenho que atualizar, eu tenho que ir lá e decifrar como que eu vou atualizar, né? Então eu começo aqui. O primeiro sum, esse primeiro valor da soma aqui é o próprio x, né? Porque se vocês lembrarem lá da função, né? Ela começa com um x elevado a 1 dividido por 1 fatorial. É o próprio x. Então eu já entro com ela aqui, né? Já facilita. O primeiro termo já é calculado automaticamente. Depois eu vou acumulando, né? Faço a acumulação disso daqui. Aí o próximo vai ser menos 1 elevado aqui. Eu já coloco aqui quem que é. Né? Menos 1 elevado a 1. Por quê? Porque tem que ser negativa a parcela. E aí o x elevado a quê? X elevado a j. Né? Porque a primeira já foi calculada. Agora eu estou na segunda, na verdade, né? A primeira entra como x aqui. E a segunda? A segunda é o x elevado a terceira dividido por 3 fatorial. Olha só como bate, ó. E ela tem que ser negativa, né? Se eu não me engano. Então entra negativa, depois x elevado a terceira divide pelo fatorial aqui. Aí atualiza. Aí o i ganha 3 aqui e o j ganha 2. Aí continua fazendo. E aí olha só o critério de parada, como é que fica agora. Olha. Se, né, o break aqui, se o erro percentual for menor do que o epara, break end. Pronto. Acabou. Essa aqui seria a forma mais adequada para o cálculo numérico. Por quê? Então, vocês vejam que tem várias formas de fazer. Deve ter outra maneira além dessas duas. Mas eu lembro que eu fiz das duas formas e cada vez que eu fiz, eu fui por um caminho. E na época a gente estava montando isso daí e eu tinha uma aluna que estava... ela conseguiu montar sozinha, tá? Foi uma aluna aí brilhante aí das turmas anteriores, ela conseguiu montar sozinha. Foi assim... É gente com vocação para programação mesmo, né? Tem gente que é natural. Então ela conseguiu montar sozinha, só que ela fez de um jeito e eu fiz de outro. Né? Então o gabarito que eu tinha feito era esse aqui, porque eu estava com a cabeça no cálculo numérico, né? E o que ela montou era esse daqui. Tá? E o que ela montou era bem esse daqui, que eu achei que ficou até mais fácil, né, de entender. Mas esse daqui já é focado lá no cálculo numérico. Por quê? Porque eu vou determinar onde que vai parar de acordo com a precisão que eu quero. Entenderam essa ideia? Então vamos chamar ele aqui para vocês verem como funciona. Né? Agora não pode dar o run, se der o run aqui dá erro, né? Então vamos chamar ele, uma vez que ele está com um function na frente, né? Tem que ser chamado assim, ó, do jeito que está aqui. Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu coloco aí o x, né? Quem que é o meu x aí? 0.9. Aqui fica até mais prático, né? Que se eu não falar nada, o critério de parada é o automático. Vou aumentar um zerinho aqui, vai. 0, 0, 0. Vamos pôr mais um 0 aqui. Então ficou 1, 2, 3, 4, ficou 5. Então, ficou 1 vezes 10 é menos 5 aqui. E aí é só digitar o valor, né? Tá, o primeiro código aqui. Lá, está dizendo que não está definida a função expansando. Por quê? Porque não está no diretório que ele abre com o MATLAB. O meu diretório que é aberto com o MATLAB é esse aqui, do Eduardo, documentos, MATLAB. E esse expansando que eu estou mostrando para vocês aqui, ele está gravado lá naquele outro diretório. Né? Ou você vem aqui e adiciona o caminho, ou você faz a troca, de igual eu sempre faço toda vez, né? Ou eu pego, copio o expansando 1 e 2 e jogo aqui dentro. Tanto faz. Mas eu prefiro ir lá na UDESC para separar as coisas, né? Senão eu confundo com meus códigos aqui e viro um salseiro. Agora sim, ele trocou o diretório aqui. Vocês vejam que o expansando está aqui, né?
Ele tá em algum lugar aí, gente. Eu tenho certeza. Ah, tá aqui. Expansando 2, expansando 1. Esses dois scripts estão gravados nesse diretório. Então agora é só vir chamar. Ah lá, aí já mostra o erro percentual. Olha a diferença que deu, né? Então quem que tá dizendo quantas iterações rodou é o próprio programa que está fazendo isso. Então o while, ele não tem uma interação fixa. Ele não sabe onde que vai parar. Ele é de acordo com o erro que eu coloco, estimo aqui. Vocês estão entendendo para que funciona então o while break? Né? Por que não é for aqui? Porque o for não sabe onde vai parar. O for tem que ter essa informação. Onde vai parar? Não sei. Quando você não sabe, você usa o while. E aí fica melhor ainda com o while break quando você tem um critério específico de parada, que é o nosso caso aqui. Então, ao invés de fazer o teste aqui na frente do while, você faz lá em algum momento dentro do código. A diferença desse while para o while break seria isso, gente. Só que aqui, quando você dá o break, ele interrompe. Né? No outro, não tem como interromper. Tá? Então, isso aqui é muito legal. Essa que é a questão do while break. Conseguiram, gente, absorver essa ideia? Vocês conseguiram absorver bem essa ideia? Com esse exemplo aí, conseguiram, né? Acho que com esse exemplo aí, acho que a gente tá trilhando o caminho certo, né? Tá aí, ó, a colega de vocês aí colocou o código, né? A Isabela colocou aí o código, vocês podem pegar aí para brincar agora, tá? Peguem o dela aí para brincar. Se quiserem esse outro que eu fiz também, né? Vocês já vão aí se preparando para o cálculo numérico. Isso aqui vocês vão ver no cálculo numérico, vai ser o feijão com arroz de vocês, tá? Por isso que eu dou enfatizo muito isso daqui. Isso já é cálculo numérico. Tá? Então, essa é a segunda forma de fazer. Agora, gente, vá lá, brinca com isso daí, quebra a cabeça, fica olhando, mexe, troca a posição das coisas, vê o que acontece com a resposta. Você tem que fazer isso, senão você não vai dominar. Tá? Veja como essas variáveis é um mecanismo, tá tudo aqui, né? Para uma peça dessa girar, a outra tem que girar junto, né? Tem que estar em compasso. Então, é como se fosse uma engrenagem, tudo girando ao mesmo tempo, né? E isso num código de computação, no mundo virtual aqui. Isso é muito interessante de enxergar dessa forma. O que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Para vocês verem o número de iterações que dá, né? Vamos ver aqui. Vamos inserir alguma coisa aqui para contar as interações, né? Eu quero saber quantas interações tem esse código, né? Então, o que eu faço? Coloco o contador aqui. Vamos ver como é que fica a brincadeira. Iter, chamar de iteração, né? Vamos pôr 0 aqui. E aí vamos contar essa brincadeira aqui. Ele entra como 0, né? Então, o iter, a cada iteração rodada aqui, vai ser o próprio iter mais 1. Daí eu criei uma variável para contar as iterações. E eu quero mostrar, né? Então eu coloco ela aqui. Coloco o iter aqui. Pronto. Então vamos brincar de novo. Vamos chamar isso daí. Só que agora eu tenho que chamar ela aqui também, né? Iter, sum, erro, percentual, blá, 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 blá. Vamos ver quantas iterações vai dar. A resposta é a mesma, não alterou nada, né? 4 iterações. Estão vendo aqui, ó? 4 iterações. Ele levou 4 iterações para fazer isso. Vamos ver o outro código, como é que ficaria, né? Vamos pôr essa variável iter aqui. Esse daqui vocês sabem quantas vezes vai rodar, né? Então não precisa nem contar. Isso depende do número de termos. Se eu coloquei 5 aqui, vai ser 5 loops, 5 iterações. Vocês concordam? Vocês podem até concordar, né? Mas agora a gente tem que falar, escrever e mostrar, né? Aquela fase de São Tomé aqui, né? Vamos aquela fase de São Tomé, então. Isso que agora mudou, né? Eu tenho que chamar expansando 2, né? E colocar o iter aqui, né? Sei lá, coloca o iter aqui. Vamos chamar essa outra aqui também. CLC. Né, que a gente falou. Como eu esperava, né? Como a gente estava já esperando, né? Porque o número de termos é o próprio número de loopings, né? Então, a iteração é 5.
né? Se vocês quiserem dar uma de São Tomé, tá aí, São Tomé tá aprovado para vocês. O erro percentual, né, é bem parecido com o outro, né? E olha só o fatorial, olha que interessante o fatorial. Olha só o valor que chegou o fatorial aqui, certo? Vamos ver o que acontece se eu mexer com termos, eu colocar mais termos aqui. Vai olhando o fatorial aqui para vocês verem. Presta atenção nesse canto aqui, ó. Fatorial. 10 termos. Olha lá o fatorial. Como é que começa a ficar absurdo, né? Põe 100 termos para você ver. O fatorial foi ao infinito. Tá? O fatorial foi ao infinito, gente. E aí, o que acontece agora? O erro percentual desce a zero, né? Desce a zero. Aqui eu não sei como é que ele está calculando. Tinha algumas vezes que ele colocava como resposta, né? Como none para mim, né? Colocava um none ali. Mas eu acho que o MATLAB já está contornando esse tipo de problema, tá? Mas no passado voltava none. Então, o número de termos muito alto voltava none. Então, eu falei para vocês tomar cuidado com isso, mas parece que o MATLAB está segurando a onda aqui. Provavelmente ele tem alguma função que quando isso aqui tende a um valor muito grande, né? Ele faz um cálculo aqui, ele usa alguma função de aproximação padrão aí que a gente usa lá no cálculo numérico. No cálculo numérico não, no cálculo 1, cálculo 2, aí vocês vão ver isso. Então ele deve usar alguma aproximação aqui para corrigir o defeito. Então não está dando problema mais. Só o fatorial que vai até o infinito, né? O fatorial sim, ele não tem o que fazer. Né? Ele já extrapolou a capacidade aqui de processamento do computador. Então, tudo isso, gente, tudo isso acontecendo aqui num código para calcular a expansão do set de Taylors. Vejam só. Vejam como isso parece, né? Está muito distante, mas não é uma coisa do outro mundo. É só vocês entenderem os blocos de construção que você teve que trabalhar para fazer um código desse. E aí, quando você começa a ter esse manejo, você vai automaticamente começar a fazer seus próprios códigos. Então, vocês já têm condição de fazer qualquer tipo de código. Tá? Então, vamos desvendar isso aí. Nada de ficar aí apavorado com programação. Vocês estão vendo que não é coisa do outro mundo. Tá? Estão vendo que é isso aqui. Programação é isso aqui que vocês estão vendo. Obviamente, deixa a parte lá de computação, né, de data mining, aquela coisa, deixa para os engenheiros de computação. Vocês não têm que se preocupar com isso. A não ser que vocês vão trabalhar especificamente nisso, aí vocês se aprofundam. Mas aí vocês vão estar autodidata já, não vai ter mais problema. Olha só, isso aqui é o pessoal da instrumentação que anda vendo, né? Tem um código que eu tive que criar para eles verem aqui, né? Olha que legal que fica, né? O amortecimento de uma peça, né? Então, eu já criei o código aqui, essas constantes não me perguntem de onde veio, eu simplesmente peguei os dados lá da literatura, né? E aí você usa uma função, olha os vetores aparecendo aqui, ó. Vetor, densidade, vetor numérico, né? E aqui tem uma função específica do MATLAB, que é a função feedback, né? Mas aí não é outra história. Olha só que legal que fica, né? Você prevê aqui o amortecimento de uma peça, né? De um conjunto massa-mola, né? E aí ele mostra o gráfico pra gente. Então vocês veem que não tem segredo, gente, aqui. É simplesmente aplicar o conhecimento que vocês estão aprendendo aí. Em todas as disciplinas agora, vocês precisam colocar isso em forma de programa. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa ideia para vocês, né? Que agora a gente está caminhando para a parte final do curso. Ele ainda está ocupado aqui, porque essa função é um pouquinho carregada. Olha lá, olha o comportamento aí, certinho, ó. Vai amortecendo, ó, até chegar no steady state, né? No estado estacionário aí. Regime permanente, né? A gente gosta de falar regime permanente. Então, o amortecimento do sistema massa-mola é calculado com um programinha simples aí. Isso aqui é legal, gente. Isso daqui é um conhecimento que, olha só, mesmo os caras for da área de engenharia para ele ter, tá? Então, isso é o que diferencia nós dos demais profissionais, tá? Saibam ter o valor de vocês aí no mercado. Vocês estão iniciando agora, esse é o valor de vocês. O cara que fica lá fazendo compras, o cara da administração não sabe fazer isso. Vamos valorizar a nossa profissão aí, que tem muito valor, sim. O pessoal que não dá a devida atenção, né? Na verdade, a engenharia é que modifica o mundo, né? E nós estamos aí na linha de frente. Ok, pessoal, é isso. Vamos para a aula, então, né? Já
Falou que nem um papagaio o professor hoje. Pergunta, gente. Perguntas aí? Pergunta, gente, dessa parte? Quem que não entendeu alguma coisa aí? Isso aí. Gente, então, pessoal, tem que praticar agora, tá? Não adianta vocês ficarem vendo eu fazer aqui para vocês é uma coisa, né? Botar a mão na massa e sentir o drama é outra história. Então, são duas realidades paralelas, tá? Ver acontecer, assistir isso acontecer é uma coisa. Praticar e quebrar a cabeça ali é outra. Então, vocês têm que treinar. Se vocês não treinarem, amanhã vocês vão esquecer tudo isso aqui e não vão colocar em prática, tá? E hoje a diferencial do engenheiro é saber programar, tá? É uma coisa que já vem de uns anos atrás, né? Acho que vem lá desde 2000, começo da era 2000 aí, 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, mas ainda é muito forte, tá? A evolução disso é que a inteligência artificial vai passar a fazer isso no futuro aí, não muito distante, tá? Então essa que seria a evolução da coisa, né? Você vai ter inteligências artificiais programando para você, né? Aí a coisa começa a ficar complicada, né? Se fugir do controle, é aquele filme da Skynet lá, não tem o que fazer. Mas, né, o pessoal está trabalhando em cima disso, as pesquisas aí estão em cima disso, estão querendo eliminar a interface humana da coisa, né? É difícil isso, é meio assustador, na verdade, né? Não é que é difícil, é meio assustador. Então, hoje a gente vai já entrar num outro assunto, que é a questão de ordenação de vetores. Todo mundo já sabe como que funciona um vetor, todo mundo já sabe dar o endereço do vetor, né? Sabe lá deixar particularizar o vetor. O que é particularizar? É pinçar um elemento lá dentro desse vetor e usar ele para o cálculo. É só dar o endereço dele, né? Aí fica a pergunta, e se eu quiser organizar esse vetor? Né? Esse vetor ele vem tudo embaralhado ali, vem tudo misturado, né? E eu quero deixar isso ordenado. Eu quero fazer reduzir a entropia do vetor, vamos dizer assim, né? Então, reduzir a entropia do vetor, é deixar ele ordenado. O que eu posso fazer? A gente vai aprender hoje. Como que eu vou ordenar vetores, né? Como que eu vou ordenar o vetor e como que eu vou decompor o vetor. São coisas aí que vão né, são funções inversas uma da outra, né? Ordenar é uma coisa, decompor seria basicamente a gente separar esse vetor de acordo com algum critério. E aí, pessoal, vocês vão ver que isso daqui está tudo dentro daquilo que a gente já trabalhou. Vai ter for? Vai. Vai ter if else? Vai. O que mais? Pode ter algum acumulador? Claro, sempre vai ter acumulador. Tem for, tem acumulador. Tem while, tem acumulador. Vocês vejam que é uma tabelinha, né? É um parzinho aí combinado. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam lá, agora a gente põe aqui, né? E aí, se vocês quiserem criar na forma avançada ou não, aí fica, né? Fica aí na criatividade de vocês. Não vou... eu prefiro sempre que vocês façam tudo da forma avançada, né? Porque vocês já têm conhecimento para isso. Mas eu prefiro deixar isso para vocês resolver. Na prova, a não ser que eu peça especificamente alguma coisa, tem que ser feito. Se não fez, aí, né, tem que descontar. Então, a não ser que eu peça especificamente, né, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Só não vale, gente, ir para a prova e não fazer o mínimo que é o programa, né? Tá? Eu entendo que dá para fazer no pseudocódigo e tal, mas parte do princípio que todos vocês já sabem fazer programas no MATLAB e no Octave agora. Então, tudo que a gente for fazer agora é em MATLAB e em Octave, tá? Não dá para fugir disso agora. A gente não está mais engatinhando lá, né, quando a gente estava aprendendo as noções de vetor. Não, agora a gente já produz código. Vocês têm que produzir código. Tá? Nas questões que eu apresentar para vocês, eu quero produção de código. Se isso não tinha ficado bem claro, já estou enfatizando agora, né, para as próximas coisas que vierem aí. Tinha mais uma coisa que eu tinha que falar? Tinha. Vocês conseguiram fazer a amplitude lá? Conseguiram fazer o item 4, né? Acho que faltava isso da aula anterior.
Que eu fiz para vocês até aqui, né? Eu fiz aqui, é um contadorzinho que vocês colocavam lá, e aqui é calcular a amplitude do vetor. Pegar o maior valor e o menor valor e calcular. Vocês conseguiram fazer? Tá aqui o gabarito dela, ó, na forma de pseudocódigo, tá? Ah, eu fiz também? Eita. Então, se eu fiz, já tá pronto, né? Então, esquece. Não tô lembrado de ter feito, não. Mas tá bom. Tá, pessoal, com tudo isso que vocês aprenderam até aqui, dá para vocês aí nadar de braçada lá na estatística, tá? Dá para vocês automatizarem tudo aquilo que vocês vê na estatística lá. Ó, é claro que tem a questão de consultar tabelas, e aí ó, a questão já começa a pôr o pé no data mine, né? A gente não vai ver isso, tá? Mas dá para vocês sim criarem um programa para consultar na tabela um determinado valor, buscar esse valor lá da tabela, pode ser do Excel, eu vou mostrar isso para vocês em função. Pegar um valor lá dentro de uma tabela do Excel, que seria a tabela de estatística de vocês, né? E trazer ele para dentro do seu cálculo ali, fazer um desvio padrão, fazer alguma coisa, né? Então dá para fazer isso? Dá. Dá sim. Vou mostrar para vocês isso também lá na parte de função. Então essa aula está encerrada, né? Quer dizer, a aula anterior ali de função, né? O básico do básico está encerrado. E vamos aqui para brincar um pouco com ordenação e decomposição. Eu só não sei se eu tenho conteúdo para pedir para o grupo apresentar na semana que vem. E a gente está aí há poucas semanas antes do final, né? Talvez a gente vai ter que fazer aí uma semana com os grupos apresentando aí todo mundo junto. Não tem problema também não. Para mim tanto faz. É que tem assuntos interessantes como matrizes e vetores e funções, né? Que eu quero deixar para o grupo fazer. Então a gente tem aí mais 2 semanas, né? 3 semanas praticamente, né? Semana que vem, a próxima e a primeira semana de abril. A gente tem aula no dia 1º de abril, olha, que é dia da mentira. Então o que eu contar aqui não vai valer. Então a gente tem 3 semanas aí. Então acho que sim, dá pra gente encerrar belezinha. Eu já vou passar para vocês a lista, tá? Dessa segunda parte. A partir da aula de hoje eu já posso soltar a lista aí. Vocês vão quebrar a cabeça com ela. Tá? Tem a parte de matriz também, mas vocês vão fazendo a de vetor. Então vamos lá, ordenação e decomposição de vetores. Né? Fala, o professor para de falar um pouco da aula. Então tá aí. Esse material foi adaptado do Forbellone, tá? A gente vai trocando entre o Steven Chapra e o Forbellone. E esse nome aí, que eu acredito que seja alemão, né? Eberspecher, sei lá. Então vamos ver aqui uma brincadeira, uma ideia interessante, né? Deixa eu ver aqui um comentário aqui. Eu acho que sim, gente. Vai sobrar aula, sim. Vai sobrar umas aulas, sim. Porque esses conteúdos são rápidos agora, tá? Eu acho que vai sobrar. Pelo menos acho que uma aula aí a gente vai ter. A gente pega lá, caça uma coisa na lista lá. Não sei se a semana inteira. A gente cata alguma coisa da lista lá. Eu tenho já os que eu sempre resolvo para vocês. Por causa que é mais complicado, né? E eu vou resolver um lá da questão de tabela. Para vocês aprenderem a tabelar resultados, que é muito interessante. Então vai ficar já como exercício aula, tá? E esse daí eu tenho que fazer com vocês, porque ele usa uma função do MATLAB que eu vou ter que ensinar a parte. E aí os outros lá, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer tranquilo. Então vamos embora, bora para a aula. Então essa é uma ideia que a gente vai ter que usar aqui, que é bastante interessante, que é a troca de cadeiras. É igual aquela brincadeira da troca de cadeira. Né? As pessoas ficam dançando ali e de repente tem que puxar uma cadeira e tem um fica fora. Aqui ninguém vai ficar fora, mas aí vai ter a tal da troca, né, de cadeiras. Né? As pessoas vão trocar de posições. Como assim? Imagina que você tem um espaço na memória lá que você chamou de A. Você tem um outro espaço na memória que você chamou de B. Você só tem esses 2 espaços para brincar, para trabalhar. E tem um auxiliar, que eu vou chamar de algo, isso aqui. Né? Eu vou colocar um dado aqui, um valor de 15, um dado qualquer, na caixa A, e vou colocar 3.7 na caixa B. Na memória, né? No espaço da memória.
Como é que eu faria para trocar esses dois valores aqui, gente? Como é que eu faria para trocar? Como é que vocês acham que dá para fazer isso com o computador? Quero trocar a posição só. Vem esse para cá e esse para lá. Se eu pegar esse valor aqui e jogar aqui em cima desse, eu perco a informação que estava aqui. Ela nunca mais aparece. Por quê? Porque eu apago primeiro, depois escrevo 3.7. Aí deu ruim, né? Não consegue trabalhar. É como se fosse um buraco negro, né? Entrou lá, nunca mais volta, né? A informação é perdida também. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma terceira gaveta, que eu vou chamar de AUX, de auxiliar, para a gente poder fazer essa brincadeira. Por quê? Porque enquanto eu pego o resultado de A, por exemplo, guardo aqui no AUX, aí eu jogo de B lá dentro do A, aí ele apaga o 15 aqui, mas ele vai estar guardado aqui. Aí ele apaga o 15 aqui, joga o 3.7 aqui, e aí depois eu pego o do AUX e jogo para o B, aí ele apaga o 3.7, e aí no final eu vou ter 15 aqui e 3.7 aqui. Entenderam a ideia? Vamos de novo. Então, o que eu faço? Eu pego o A, jogo para dentro do AUX, né? Atribuo o A para o AUX. Depois eu faço o quê? Tá ali, né? Estou tentando mostrar o desenho em tempo real. Ó. Atribuo para dentro do AUX, acontece isso. Depois, vai ficar dessa forma. Aí eu pego o B, jogo para dentro do A, atribuo ele para o A. Ele vai lá, apaga o 15 e põe 3.7. Depois, agora eu estou nesse estado, né? A memória está assim. Depois eu faço o quê? Aí eu pego o AUX e jogo para dentro do B. Aí eu troquei. E o AUX? O AUX fica aí, não tem problema. Né? O que importa é trocar entre o A e o B. O AUX fica ali. Pode deixar ele com o valor de 15 guardado, não tem problema. Então é isso aqui que a gente está fazendo, né? Essa é a estrutura, né, que a gente está fazendo. Então uma forma rápida de guardar isso daqui, né, seria... Já vou mostrar para vocês. Tem uma forma rápida de guardar isso daqui. Você começa, né, com o AUX, termina com o AUX. A gente monta tipo um diagraminha, né? Lembra lá do Linus Pauling, lá das festinhas da química, né? Cadê o meu... Deixa eu abrir aqui. Então essa ideia é muito importante para fazer a troca de variáveis, né? Para trocar as posições aí. Essa é uma ideia interessante que a gente vai usar sempre. Ela vai ser ali o core dos nossos próximos programas. Deixa eu fazer um esquemático para vocês aqui, né? É tipo um macetezinho para guardar isso aí, né? Gente, esse programa da Microsoft é muito chato, porque eles ficam o tempo todo fazendo é o que a gente chama de tracking, né? Ele fica o tempo todo rastreando o que você está fazendo com os programas da Microsoft. É uma chatice isso. E aí eles ficam travando o computador. Por mais que o seu computador seja rápido, esses tracking aqui que o MATLAB não, a Microsoft faz quando você usa um programa deles é muito chato. Parece que eles querem saber o tempo todo o que você está fazendo, né? Chega num ponto que a Microsoft acha que não dá mais para usar, não. Olha aí a demora para inicializar um OneNote, por exemplo. Chega a ser irritante, né? Isso aqui eu já notei, viu? Não é o computador que está ruim, não. É a Microsoft mesmo. E ele não tem nem a decência de abrir na última página, né? A pessoa está revoltado com a Microsoft, tá? Pouca de paciência, a gente chega lá. Tem a paciência do Dalai Lama, às vezes. Que dia é hoje, né? Daqui a pouco acabou o ano, gente. 18 de março.
18 de março de 2021. Então, olha só, o que é a ideia que eu estou tentando passar para vocês? Lembra lá das gavetas? Ó? Vamos escrever essa ideia aqui, então. Para vocês guardarem o macetezinho aí. Vamos escrever essa ideia. Tem uma caixa A, caixa B, coloca um dado aqui, um dado ali, uso uma auxiliar. E aí eu vou fazer o quê? Eu quero passar o dado de A para B. Né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu começo com AUX, depois, né? Eu começo ali com o nosso AUX, atribuo o valor para A, aí eu faço o quê? Coloco agora, né, o B em A, e aí eu encerro com o quê? Com o AUX no B. Tá entendendo essa brincadeira? Então eu encerro com AUX no B agora, né? Então olha só, esquematicamente, se a gente fosse montar essa dança de variáveis, ficaria assim. Então eu começo e termino com o AUX, vocês perceberam, né? Que é a nossa variável auxiliar. Então, eu começo com AUX e termino com AUX. Só o macete seria esse. Para mim, eu guardo assim. Aqui eu vou fazer as atribuições, né? Ou seja, lá no MATLAB é igual para nós. Então, o que eu for fazer aqui vai ter igual, né? Quero tirar isso aqui um pouquinho para cá. Vamos pôr igual tudo na linha aqui, para vocês verem que é um macetezinho. O que eu fazia lá, então? Eu jogava o A para o AUX, depois o A aparece aqui, depois o B aparece aqui, depois o A aparece aqui. É como se eu estivesse fazendo o quê? Uma flechinha aqui, né? Uma flecha aqui e uma flecha aqui. Então, começa e termina com AUX, e aí a variável que você quer trocar, ela vem, né, na sequência, segue uma diagonal aqui. Então, eu sempre lembro disso na hora de eu montar lá, né? Aí eu vou sempre lembrar, começa com AUX, termina com AUX, e aí a variável que eu quiser trocar, seja lá, se for um D, o D aparece aqui, e aí depois a outra variável, sei lá, se for um C, não, vou tirar o negócio de D aqui, né? Vamos colocar outra coisa. Se for um X, o X aparece aqui, e se for um Y, aqui o Y aparece aqui. O seu X e o seu Y tá quase igual, professor, eu sei. E aí essa é a nossa estrutura, põe um pontinho vírgula aqui, um pontinho vírgula aqui. Pronto, isso aqui é a dança das variáveis, a dança que vocês vão fazer aí para brincar com a troca de dados, né, entre as gavetas aí, entre as memórias. Dúvida aí, gente, nisso? Essa é a ideia básica que a gente vai precisar, tá? Agora que a gente vai começar a entrar na brincadeira de trocar aí, de fazer ordenação aí de vetores. Tem dúvida até aí, gente? Conseguiram pegar essa ideia? Não? Sim? Tudo certo? Se a Andressa respondeu aqui pra mim. Sim, sim, sim. Então, tá. Vamos seguir em frente, então. Então, a gente vai ver o primeira código aí, né, que a gente tem para ordenar vetor, que ele é tido como ordenação do tipo bolha. Como assim ordenação do tipo bolha? Vocês vão imaginar uma bolinha, né? E essa bolha, à medida que ela vai evoluindo aqui, né, ela vai surgindo, né? Ela vai passando pelo vetor. Essa bolha vai varrendo o vetor e vai fazendo as trocas, né? A ideia seria isso, ó. Quando você fala esse bubble sort aí, né? Que eles estão dizendo, na mente na bolha. Aí você imagina lá que você tem um vetor aqui. Tem um vetorzinho aí qualquer, uma caixinha, né? A gente imagina agora o vetor como sendo uma caixa aí. Imagina aí o seu vetor como sendo uma caixa. Né? E essa caixa aqui, que caixa mais zoada, eu sei. Imagina que ele é um compartimento, né? Onde você pode estar guardando aí os seus dados, né? Então aqui você tem um compartimento, guarda um dado aqui, outro dado aqui. Imagina que é isso. Aí você tem uma bolha, né? Essa bolha é como se
ela caminhasse aqui, né? A bolha está caminhando aqui, aí a bolha vai avançando, né? E à medida que ela vai passando por esses espaços aqui, ela vai fazendo o quê? As permutações. Ela vai trocando, ela vai fazendo isso daqui, ó. Isso aqui é uma permutação, né? Faz uma permuta de coisas aí. Então ela vai fazendo, à medida que a bolha vai avançando aqui, né? Ela vai fazendo a permutação. Essa que seria a ideia esquemática, né? Uma ideia aí bem esquemática do método bolha. Beleza, Isabela, pode avisar ele que a aula está gravada, depois ele baixa lá no YouTube e assiste, beleza? Não tem problema. Sim, sem problema. Então vamos lá. Imagina aí que a gente tem essa caixa aí, 5, 3, 1, 4 e 2. Eu quero colocar isso aí em uma ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Né? Vamos ver, eu só não lembro como é que era a ordem aqui, se era crescente ou se era decrescente. Deve ser ordem crescente, tá? Deve ser do menor para o maior. Então, eu vou imaginar a bolha passando aqui, e à medida que a bolha vai andando aqui da esquerda para a direita, né? Eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo a troca, né? A permuta, né? De posições. Só que para eu permutar, eu preciso fazer uma pergunta, né? Quem que é maior? Entre os dois que estão sendo comparados, né? Quem que é maior? O maior eu vou fazer a permuta, né? Então, o que essa ideia traz para vocês já na cabeça? Se eu tenho que fazer uma comparação, tem um teste lógico. Teste lógico, que estrutura que traz teste lógico? A mais simples de todas? If, gente. If else. Pode fazer no while? Pode, mas o while aqui não precisa tanto, né? É só uma comparação simples. Então, if else. Então, vocês já viram que a gente vai ter um if else nessa brincadeira, né? O que mais que a gente vai ter aqui? Antes de começar a entrar no código, o que mais vocês acham que vai ter? Ah, a bolha passa uma vez, a bolha passa duas, a bolha passa três, a bolha passa quatro. A bolha passa quantas vezes for o tamanho do vetor, né? Então, o vetor tem 5 posições, ela vai passar pelo menos 4 vezes, né? Vai passar pelo menos 4 vezes. Então, eu sei onde começa e sei onde termina. O que vai fazer esse loop para nós? Um for faz. Então, vocês já viram que a brincadeira vai ter um for, vai ter um if e vai ter aquela estrutura lá da permutação, né? Então, vocês já estão aí, já conseguem fazer uma ideia do que vai ser o código, né? Só de imaginar, né? Vocês nunca trabalharam com isso, mas vocês já estão imaginando com base no que vocês aprenderam. Tem que ter essa imaginação fértil. Então, vamos lá. Então, a primeira bolha, né? A bolha número 1, essa bolha vai estar no primeiro loop, na primeira interação. A bolha número 1 vai fazer o quê? Vai pegar o 5 e o 3 e vai trocar ele de posição, né? Vai ver quem que é maior. Quem for maior, vai para frente. Aí, depois ela vai ali, passa, né? Ela avançou aqui, né? Ela está entre o 5 e o 1 agora. Ela vê quem que é maior, passa para frente. Depois, ela está aqui nessa posição, vê quem que é maior, passa para frente. E por último, né? Chegou no final, ela vai ver quem que é maior, passa adiante. Então, olha só. É uma bolha, né? Correndo aqui da esquerda para a direita, ó. A bolha passa aqui e vai trocando. A bolha passa e troca, passa e troca. Só que eu estou colocando aqui os frames, né? Frame, na verdade, é essa fotografia no tempo, né? Que é fotografia no tempo 1, fotografia no tempo 2, 3 e 4. Mas isso aqui é dinâmico, né? A gente montar isso daqui vira um filminho, né? Então, olha só, eu posso falar que isso daqui, né? A bolha 1, no J1, ela trocou aquela posição ali. E aí teve a pergunta, né? O dado V1 é maior do que o dado V2? Ó, vejam que eu estou colocando a posição e não o dado que está aqui dentro, né? Já chamei a atenção de vocês sobre isso antes e continuo chamando. O V1 é a posição V1 aqui, o V2 é a posição V2. Ele pergunta se o dado que está dentro da posição V1 é maior que V2. Se for, eu troco. Aí já na segunda etapa, né? No J2, esse J seria o quê? Gente, o J coluna. J1, J2, J3, J4, J5. Então, o J aqui para nós, ele está mostrando a coluna desse vetor. Esse vetor só tem uma linha, então ele está mostrando as colunas. E aí, vou fazendo aquelas perguntas como sempre, né? Pela posição do vetor eu pergunto, né?
Olhem aqui uma relação nascendo, ó. J1 aqui aparece no V1 aqui, J2 aparece aqui, ó. J3 vai aparecer aonde? O V3 marca V4. Olha só, esses caras aqui, J1, esse aqui é J mais 1. Esse aqui é J mais 1. Esse aqui é J mais 1. J4, como é que vai ser? V4 é maior do que J mais 1? J mais 1 vale 5, nesse caso. Conseguiram pegar aqui o que está acontecendo? Conseguiram pegar aqui? A gente está transformando essa ideia. Vamos transformar isso aqui em código. Tá? Estão conseguindo pegar mais ou menos o que a gente vai fazer? Não precisa fazer o código, gente. Não é isso que eu tô pedindo. Não é para fazer o código, tá? É de cabeça. É para vocês começarem a ter um insight do que a gente vai fazer. E se a gente começa a estimular isso, daqui a pouco vocês estão fazendo isso automaticamente. Vocês estão fazendo que nem andar de bicicleta. Então vamos lá. Bolha 1 é isso, gente. A bolha passou uma vez, ela vai fazer todas essas mudanças. Tá, e a bolha vai precisar passar mais vezes? Acredito que vá, né? Porque chegou nesse final aqui, o vetor tá ordenado? Não, né? O 1 está aqui, o 1 era para estar aqui, o 5 está aqui, o 5 era para estar ali, né? Então o vetor ainda não está completamente ordenado. Então eu vou precisar de mais bolhas, por exemplo. Vou precisar de uma bolha 2, então a gente parte da onde a gente parou. Agora, pessoal, quando essa bolha 1 passou, ela já deixou o 5 na posição certinha aqui. Eu não preciso mais mexer. Com certeza o 5 já vai estar na posição que é a posição que ele deveria estar se for um vetor crescente. Então o 5 está travado, eu não mexo mais no 5. Tá? Entenderam isso? O 5 está travado, está em preto aqui. Né? Deixei ele em preto aqui para dizer que ele está travado. Quem que é variável aqui agora são só esses que se restaram. Então eu tenho que passar mais uma bolha para organizar isso aqui. Então vamos lá de novo. Passa uma bolha aqui, aquela pergunta, né? Passa uma bolha aqui, depois eu passo a bolha e vem aqui. Quantas vezes eu andei agora? Eu precisei andar 3 vezes, né? 3 iterações. Então é aquela mesma história. J1, J2, J3. Né? Olha só, então com 3, no segundo looping, né, a bolha precisou correr 3 vezes. Não é que aquele primeiro, né? Vamos voltar aqui. No nosso primeiro, quantas vezes a bolha correu? 4 vezes. Vai até o J4. Professor, mas por que no próximo slide, no 2 o V2 é maior que o V3, sendo que 3 não é maior que 4? Peraí, deixa eu ver se não tem nada errado aqui, mas eu nem tinha percebido. Eu acredito que não. Né? É Deixa eu no ver. próximo, não é nesse. Só vou fechar o raciocínio aqui. Então o vetor tem que tamanho. Qual que é o tamanho do vetor aqui? 5. É um vetor de 5, né? Ele é um vetor de uma linha e 5 colunas. Então, para um vetor de tamanho 5, ou seja, né, quem que traz o tamanho do vetor para a gente aí? Quem que vai trazer automaticamente o tamanho do vetor para nós? Aquela funçãozinha lá. Para um vetor de 5, a bolha, né, na primeira bolha teve que rodar 4 vezes. Na segunda bolha, agora, o vetor né, ele tem uma posição já fixa, é como se ele tivesse sido reduzido para 4, né? Então, ela vai rodar o quê? N-1, 3 vezes. Olha lá. Agora sim, Isabela, pode perguntar aí. Não foi a Isa, fui eu. Tá. O V2 aqui tá falando que é maior que o V3, mas 3 não é maior que 4. Tá aí, se não for satisfeito isso, fica do jeito que tá. Entendi. Então um if não else. muda. É um if, né? É maior? Não, então segue adiante, esquece. Tipo assim, olha, fala pra ele, é maior? Não, então não faça nada, não precisa fazer nada. Entendeu? É o if com uma condição, né? Só checar, ele só vai checar. Se não for, não faça nada, segue adiante. É como se fosse assim, esquece, né? Segue adiante. Então, mas você tem que ter o teste, entendeu? E se não fosse isso, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui, sim, poderia estar outro número aqui, né? Então você tem que fazer o teste. O teste não é em cima do valor, o teste é em cima da posição. Ó, essa ideia sempre acaba pegando vocês. A posição não é o valor. Então eu sempre tenho que fazer o teste, por quê? Porque eu tenho que testar se a posição anterior é maior que a posterior. É isso que eu estou fazendo. Entendeu isso? Tranquilo?
Ao final da segunda bolha, gente, eu posso garantir para vocês, né, que eu vou colocar mais uma posição no seu devido lugar, não vou? Então, a próxima bolha vai ter que andar quantas vezes? 2. A terceira bolha, né? Ah lá, eu já tenho 4 e 5 fixo aqui. E aí é a mesma ideia. Comparo esse, andei 2 vezes. E a quarta bolha, né? Eu vou andar, só vou comparar essa posição V1 com a V2. E aí eu pergunto, né? É maior? Não, não é maior. Então, deixa do jeito que está. É um if-else, né? Você coloca proposições para if. Se for maior, faça isso. Se não for maior, faça aquilo. Mas no caso aqui não tem o que se fazer. Se for maior, então o código simplesmente segue a estrutura sequencial. Eu só vou fazer mudanças quando for maior. Então, um if sozinho resolve, né? Não precisa nem do else. É um if só. Então, quantas bolhas eu precisei para um algoritmo aí? Para um vetor de 5 posições? Eu precisei de 4 bolhas. Então, quantas vezes esse for vai rodar? 4 vezes. Então, assim a gente começa, assim a gente termina. Então, vamos lá. Vamos montar essa ideia agora numa tabela. E aí, talvez na tabela vai ficar evidente para vocês o que vocês têm que fazer. A primeira bolha, ela passou 4 vezes. A segunda bolha, ela passou 3 vezes. A terceira bolha, 2. E a última bolha, uma só. Né? Tá invertida essa tabela, tá, gente? Aqui a gente tem que olhar de baixo para cima. Tá? Então, olha só. O J são as varreduras. São as linhas que eu estou varrendo. Por quê? Porque eu varro as colunas, né? E a posição que eu estou vendo aqui agora é a própria iteração, né? O próprio i aqui é a própria iteração correndo, né? Então, por que não a gente colocar o nome aqui, né? Iteração 1, eu vou fazer 4 vezes. Esse looping vai rodar 4 vezes. E vou comparar todas essas posições. Na iteração 2, eu vou comparar 3 vezes. Na iteração 3, eu vou comparar 2 vezes. E na outra iteração, eu vou comparar uma vez só. Então, vocês notam que o laço ele vai ter 4 iterações. Depende do tamanho do vetor. Então, eu posso definir como que o for vai variar. Ele vai variar de 1 até n-1. E n é o tamanho do vetor. Né? Não é isso? n-1 dá 4. Né? O vetor é tamanho 5, 5 menos 1, 4. Então, aqui eu defino meu for. E aqui eu faço o que com esses j? Porque esse monte de j aqui, né, professor? Vamos lá, agora a gente vai entender. Olha só. Se a gente colocar aqui o j, né? Vamos tentar achar uma relação entre esses dados todos aqui. Né? O que é j? O j, na verdade, é o n-1 também. Né? O j é n-1. O j aqui, ó, n-1. n-2. Né? A primeira iteração, o j é n-1, por quê? Porque ele vai rodar 4 vezes também. Ele bate aqui. E na segunda, o j é o quê? Ele vai rodar 3 vezes só. Então é n-2. E depois? n-3. E depois? n-4. Olha que ideia que está surgindo para nós aqui. Eu passo se vocês olharem bem, eu passo a ter uma relação de que eu passo a fazer, né, tanto o n quanto o j, eles são uma função aqui um do outro. Né? O f de i, por exemplo, é o próprio j. Então eu poderia fazer o quê? Escrever uma função j é igual a n menos i. É ou não é? Pegue o valor de j para você ver. Nessa posição aqui. Quanto que vale o i? Vale 1. Então, n menos 1 dá quanto? J igual a 4. Então, isso define quantas varreduras eu vou fazer. E aqui, o i é igual a 2, agora o j, n menos 2. Então, 5 menos 2 dá 3. Então, eu venho e faço 3 aqui. E aqui, de novo, né? 5 menos 3, aí dá 2. Então, eu faço 2 varreduras. Então, com isso, eu já começo a ter, né, a estrutura do meu programa montada. Eu vou fazer o quê? Um for dentro do outro for, porque eu preciso de 2 for para fazer essa brincadeira. Eu preciso de um for para controlar a iteração e eu preciso de um for para dizer quantas vezes eu vou varrer dentro do vetor. Então, a varredura nas colunas é feita pelo j e as iterações, quantas vezes eu vou rodar, é feita pelo i. Então, na verdade, o que está nascendo aqui é um for dentro do outro for. E isso é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, como que funciona essa estrutura aninhada que a gente chama, né? Um for dentro do for. Serve para isso.
é como se eu estivesse travando a linha e varrendo a coluna. É uma ideia bem parecida com a que vocês têm lá no cálculo, no cálculo, né? Quando vocês fazem derivada, né? Vocês travam uma variável e variam a outra, né? É a mesma ideia de derivada lá. Derivada, vocês já estão vendo aí derivada parcial? É a mesma ideia de derivada parcial aqui, que a gente está fazendo. Né? No fundo, é uma ideia muito semelhante, que a gente está fazendo com o vetor agora. Mas tá, não quero bugar a mente de ninguém aqui não, é só para vocês verem como as coisas estão relacionadas, né? Isso aqui é muito mais parecido com os cálculos do que vocês imaginam. Então essa daqui seria, né, seria a nossa janela aqui, né, ou vamos dizer assim, o nosso rascunho para poder começar a montar o código. Então disso daqui a gente fica evidente o quê? Eu vou precisar fazer 4 iterações, o for, vamos dizer assim, o for mãe, né, o for de fora, ele vai ter que rodar 4 vezes. E o for de dentro vai ter que rodar o quê? Depende da iteração. Então, por isso que o J é uma função de I. Ó, o J é uma função de I. É o que eu estou escrevendo para vocês aqui. Né? Que o segundo for, agora o for interno, ele vai ter que rodar quantas vezes forem a iteração que estiver na vez. Então, as varreduras que ele vai fazer agora dentro do vetor é o for de dentro, é o for interno que determina. Então, vamos escrever isso daí, né? Ah, e obviamente, né? Como é que vocês vão fazer a pergunta de quem que é maior aqui, né? Vocês concordam comigo? Eu já até mostrei para vocês antes, né? O J é maior do que o J mais 1, né? Essa que é a estrutura que vocês vão usar no if else. Porque quem controla as varreduras aqui de colunas é o J. Então, posição no vetor, né? Não esqueçam disso, ó. Posição no vetor. Então, vamos aí. Vamos agora escrever isso na forma de pseudocódigo, depois vocês passam para o MATLAB. A mesma história, né? Se for um pseudocódigo, tem que declarar variáveis, e aí vocês vão lá, chutam um valor aí de 100, né? Um vetor muito grande, então tem 100. Vai ter que ter o nosso aux, que ainda a gente não fez a troca, né? A estrutura da permutação ainda vai vir no meio desse recheio todo aí. Declara lá quem quer os inteiros, né? Eu tenho um N, tamanho do vetor, I e J, que vão ser os controladores. Entrada de dados, quantos elementos tem o vetor, leia N, blá blá blá. Só que aí vocês já vão fazer agora, né? A coleta do vetor, vocês já vão fazer do jeito que vocês aprenderam na aula anterior. Vocês vão fazer um for lá com os zeros e o ones, né? Para deixar a questão da alocação de memória certinha. Vocês façam dessa forma. Né? Aqui no pseudocódigo está a forma mais arcaica que tem. Aí leia o vetor próximo I. A gente já sabe fazer isso. Tá, agora vamos fazer, né, o código propriamente dito. Né? Se vocês prestarem atenção no que eu falei, né, aqui, o que eu falei? Como é que seria a nossa receita aqui, né? O que seria a nossa receita? A gente sabe que a gente vai precisar de 2 for. Um for externo e um for interno. Né? Esse for externo, ele vai ser em função de quem? Vai ser em função de I. Esse I vai ser o quê? Esse I vai variar de 1 e vai até o tamanho do vetor menos 1. Não é? Então, esse I vai variar dessa forma. E esse for aqui? Esse for... Então, esse for aqui, ele vai fazer o quê? O for externo, ele vai controlar... Opa. Esse for externo aqui, ele vai controlar para nós a variação, né? Quantas vezes isso vai acontecer. Então, e esse outro for aqui, deixa eu ver se vai caber aqui, né? E esse outro for aqui, ele vai fazer a varredura. Então, for externo, for interno. E esse for é a função de quem? De J. Ele vai ser em função de J. Como é que a gente variava esse J lá? Se vocês colocarem aqui. Como é que ele variava esse J aqui? A gente já definiu nesse slide, ó. N menos I. Então, ele vai de 1 até N menos I, né? Aqui, ó. É uma função. Certo? Então, se eu colocar isso daqui, ele vai dar certo. Né? Vai dar a nossa função. Então, o J vai de 1 em 1, né? Se vocês... Tá implícito aqui, né?
até n menos i. Vou colocar parênteses aqui, mas não é necessário, tá? Se não quiser colocar, não tem problema. E aí, o que acontece aqui dentro? Aqui eu tenho que ter o quê? Tem que fazer o if, né? Eu tenho que ter um if aqui, fazer o meu teste lógico, tem que ter o end aqui. Então, o meu teste lógico eu deixo aqui. O que eu estou perguntando nesse teste lógico? Se a posição, vê quem? VJ é maior do que quem? Do que VJ mais 1. E agora, o que eu faço aqui? Aqui é aquela brincadeira da permuta, né? Eu tenho um AUX, começa com AUX, termina com AUX, né? E aqui eu vou fazer a brincadeira da troca, né? A permutação. Aí, quem que eu vou permutar? Eu vou permutar a posição, né? Se esse VJ for maior do que o VJ mais 1, o que eu faço? Eu troco ele. Então, eu vou colocar aqui VJ, aqui VJ, tá bagunçado aqui já, né? E aqui eu ponho VJ mais 1. VJ mais 1, VJ mais 1. Deixa eu ver se eu não fiz besteira. A ideia seria essa. Então, esse código aqui que parece, né? Parece uma codificação alienígena, né? Dada aí a... O professor precisa melhorar a caligrafia, né? Deixa eu ver. Vamos fazer. Então, essa que seria a nossa ideia. Meu slide aqui tá zoado, tá, gente? Ele vai aparecer aos poucos. Faça J variar de 1 até n menos i. Depois a gente faz o quê? Se J é VJ maior que VJ mais 1, e aí vem a dança da permutação. Então, feito isso aqui, pronto. Vocês já conseguiram fazer o código de vocês e a saída de dados, né? E vocês sejam criativos. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer. Tá? Fica aí para a aula de amanhã. Quero que vocês tentem fazer esse código dar certo aí. Só que tentem fazer ele da forma bonitinha, né? Se agora vocês já sabem fazer MATLAB avançado. Então, por hoje, gente, tá ótimo. Senão eu vou bugar aí. Muita informação. Conseguiram entender o raciocínio que a gente levou para chegar até aqui? Tem perguntas aí? Aí resta dúvida? Deixa eu melhorar aqui, né? Eu preciso melhorar a caligrafia. Hoje tá feia a coisa. Vamos melhorar isso aqui, né? Tá muito zoado. Então, vocês estão vendo aqui, gente? Olha só como é que tá a coisa, né? O que está acontecendo aqui? Né? Vocês vejam aqui, tem o V. Vou tentar melhorar. Peraí. VI não, VJ. VJ é maior do que VJ mais 1. Né? Então aqui eu entro com o AUX. Termino com o AUX. Ponho os sinais de iguais, que eu sempre faço isso para não esquecer. E aqui eu coloco o VJ, vem VJ, porque é a diagonal. E aqui VJ mais 1. E aqui VJ mais 1. Então, feito isso aí, está pronto o código de vocês, né? Aí a parte, o que vem antes aqui, vocês já sabem fazer. E como vocês vão mostrar, vocês aí sabem fazer também. Então, isso aqui seria só a nossa, né? A nossa estrutura aqui. Então, o que é que vocês estão vendo aqui? Isso aqui a gente está usando para ordenar vetor, tá, gente? Isso aqui ordena vetor. Mas não tem só essa ideia contida aqui. Tá? Ordena vetor e é o método da bolha. Mas essa ideia não serve só para ordenar vetor. Isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Essa ideia serve para fazer o quê? A ideia de varredura. Você fixa uma linha ou fixa uma coluna e varre as outras. Então, um for dentro do outro faz isso. Então, a gente tem aqui um duplo for, né? Então, que ideia que surgiu aqui? Varredura. Então, essa ideia vocês vão ter que guardar. A varredura é uma coisa muito importante em
programação, tá? Então é isso, gente. Por hoje tá bom. A gente continua amanhã com o outro método aí, uma variação desse método, e depois a gente tenta fazer um exercício aí. Só que para a aula de amanhã, se der tempo, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso daí, para tentar montar o código de vocês e testar com um vetor qualquer aí. Teste com o vetor que tá aí. Eu acho que eu não postei, né? Vou parar de gravar aqui. Eu acho que eu não